Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e não tinha nada no mercado que oferecesse o que eu estava procurando. Uma comida Precisando. que não fosse Ah, papinha, que fosse comida de verdade, que Uhum. não fosse cheia de aditivos, glutamato, etc e tal, que eu pudesse dar para os meus filhos. Mas meus filhos nem podiam comer nada, porque eles podiam comer nada de fora de casa, porque tudo era contaminado. Aquele negócio do leite, né? Contaminação, não sei o quê. E aí minha irmã estava terminando nutrição, aliás, tinha terminado nutrição, e eu disse, Nayana, é o seguinte, não é possível que não exista uma pessoa que não passe por isso, como eu tô passando. Porque eu chegava da faculdade 11 horas da noite, da UES, lá no Itaperi, e eu ia cozinhar as comidas dos meninos do outro dia. Que ainda eram os primeiros filhos, né? Então a comida tinha que estar bem fresquinha, né? Então eu ia cozinhar, passava a noite cozinhando. Uhum. Aí eu mal dormia. De manhã eu dava aula às 7h30. Ia pra faculdade de novo. Então foi assim, extenuante. No final de semana era todo mundo brincando com as crianças na sala e eu na cozinha. Isso, assim, é coisa que a gente olha pra trás, a gente nem entende como é que a gente se submete ou aguentou. Assim, um grau de resiliência é só mãe mesmo, né? E foi quando eu chamei minha irmã e chamei minha mãe, nossa grande parceira, minha mãe tinha se aposentado. E a gente disse, vamos fazer um teste? E eu sou muito assim, como eu falei, né? Eu sou muito de brainstorm. Então, quando a ideia surgiu, eu já tinha assim, já imaginei o nome, já imaginei o prato, já imaginei a estratégia de marketing. Eu já tinha uma relevância no digital, já tinha uns 50 mil seguidores no Instagram, minha irmã tinha mais 40. Então, a gente já tinha uma audiência. Hoje a gente chama de audiência, mas naquele tempo eram seguidores, não tinha muita coisa a respeito disso. E a gente lançou a empresa. E graças a Deus, eu sempre trabalhei muito, como a gente estava conversando antes, com a verdade. E no marketing, hoje mesmo eu disse isso na mentoria, no marketing, só a verdade vende. Uhum. Só a verdade sustenta. A gente tem empresas que duram anos e anos, como esses colégios, como a Pague Menos, porque a gente tem que trabalhar com a verdade. A gente não pode se eximir do difícil ou de quem nós somos, porque a gente não sustenta personagem muito tempo. Eu já estava ali na rede social, era o quê? O ano 2016, 2017. Eu já estava ali no Instagram desde 2011, já tinha 5 anos aí compartilhando e as pessoas sempre vendo coerência. O que eu fazia, tinha muito moda, eu postava um look, mas a pessoa me via usando o look na rua. Eu ia no restaurante, mas a pessoa me via várias vezes no restaurante. Os meus parceiros, assim, das crianças de festas, são os mesmos desde que eles nasceram. Então havia sempre essa coerência. E coerência e verdade gera credibilidade. Quando eu lancei a empresa, na época era papá para bebê, quando eu lancei a empresa, foi assim, um boom. Em 24 horas a gente já tinha mais de 1.000 seguidores no Instagram da Papá. Na primeira semana a gente já tinha mais de 200 encomendas pro mês, porque não era congelado, na época a gente fazia fresco, porque exatamente o que a gente tinha, que era a comidinha pronta, eu queria implantar uma técnica que não existia ainda aqui, que era o ultracongelamento. Era esse congelamento rápido que preserva todas as propriedades nutricionais da comida. E sem leite, sem traços de leite, sem alergênicos, sem glúten, sem soja, sem ovo, sem trigo. Tudo exatamente adequado para ser inclusivo. Como eu era professora de ESG, a inclusão, a sustentabilidade, ela já era muito forte em tudo que eu acreditava. Então, é aquela história, eu já sempre, eu nunca tinha sido empreendedora, eu nunca tinha passado pelo mercado tradicional, e nada como, na verdade, acho que ser leigo, nada como ser leigo. Eu não tinha manha de mercado, eu não tinha aquela rotina dura que o empreendedor passa mesmo, assim, das coisas que a gente passa, que só a gente sabe que a gente passa. Eu era pioneira e inexperiente, então eu fiz tudo com muito sentido, com muito propósito, com muita comunicação, dentro do que eu sabia fazer, que era marketing, sustentabilidade, inovação. Então eu fiz uma construção de marca, enquanto naquela época ninguém se preocupava com marca. Hoje o foco está no cliente, o foco está na comunicação da marca. Mas 6, 7 anos atrás, 10 anos atrás, o foco ali era no produto. O holofote era no produto, né? O produto era a estrela. Então a gente estava ali para oferecer o que eu tenho. Hoje é totalmente diferente. Hoje eu quero resolver o problema do meu cliente. O foco é no cliente. Como é, olha, o que eu sei, beleza, mas como é que eu posso resolver aqui o que você quer resolver? Eu resolvo. Me diga como, que o foco é você. Como é que eu posso lhe ajudar? E a marca também se conectando. Hoje as marcas, elas são muito personificadas, né? Elas têm essa propriedade de ter até comunicação própria, como a Lu, do Magalu. E fiz isso naquele tempo, sem saber o que eu estava fazendo em relação ao futuro, né? Essa construção de valor de marca.
E foi crescendo. E alguns meses depois a gente montou um ponto físico, foi criando aquela clientela, minhas seguidoras. E as crianças foram crescendo junto com elas. O nome era Papá para Bebê, eu só vendia sopinhas e comidinha sem sal. Aí um dia meu filho, já um pouquinho mais velho, disse, mamãe, tem papá não? E ele já comia comidinha com sal. E eu não tinha, dentro dos meus produtos, algo que oferecesse a necessidade dele, que na verdade era a minha necessidade. Que a persona era eu, né? E foi quando a gente saiu de papá para bebê para papá comida de criança. E aí a gente pegou toda a primeira infância até os 5 anos. E aí a gente tinha estrogonofe, a gente tinha yakisoba, a gente tinha feijoada, a gente tinha bolo, brownie, espaguete, um monte de coisa. E mais de 40 produtos. E a gente pegou um momento econômico muito bacana. Porque foi ali, essa virada de rebranding que a gente fez, foi em 2018. E em 2018 o mercado estava aquecendo de novo. Né? Tava ali aquela mudança de presidência, então ainda se tinha muitas expectativas em relação à valorização econômica, porque durante muitos anos tinha sido, né, a mesma gestão. E o Brasil, ele estava no BRICS, então o Brasil ele estava na crista da onda, foi muito forte. E atrelado a isso, as mulheres entrando no mercado de trabalho, e muito forte no mercado de trabalho, já não existia na minha geração você não trabalhar, você de cara, não vou fazer faculdade não, porque eu quero ficar em casa, cuidar da família, cuidar dos filhos. A minha geração não tem esse discurso, né? Porque as nossas mães, os nossos pais, pelo menos não no meu círculo, né? Meus amigos, faculdade, mesmo que depois parasse, mas tinha esse movimento.